gente! Bem-vindos a mais um Time Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Então, hoje a gente está com o nosso segundo episódio de lives, né, novamente, que nem eu tinha explicado na semana passada. Então, a gente vai ter as lives todas as quintas-feiras, às 21 horas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na área trabalhista, que são as inspeções na área de engenharia, né? E particularmente a gente vai falar sobre a importância, né, desse engenheiro assistente técnico. Será que realmente é importante, né? Será que a gente não deve deixar tudo para perito do juiz, né? Então hoje ela vai esclarecer todas essas dúvidas para a gente. Oi, boa noite. Tudo Oi, bem? bem, que saudade de ti! Saudades. É um prazer poder participar desse talk e contigo, principalmente. Ai, que saudade mesmo. Ai, coisa boa, já quer ficar até arrepiada. Ai, a gente, nossa, quando terminar isso aí, eu acho que eu vou fazer uma festa, ficar abraçando todo mundo. Que loucura. Dá uma saudade, né? É uma saudade. E hoje eu até fiquei bem emocionada que a advogada, a Hum, Cecília Viana, que ela foi uma das palestrantes do meu seminário do ano uhum. passado, que ela homenageou a Laranja de Maranguelo com o TBT, né, que amanhã vai estar fazendo um ano do seminário, né? E Eu daí com nossas lembro fotos do sociais, seminário. Ah, muito bom, muito bom. mas E, tem novidade por aí, viu? Vai é, vir ser o seminário da Laranja de Maranguelo, sim. Não vai ser a bandeira preta que vai nos segurar, só que a gente vai fazer virtual. Tá? Então a gente vai fazer, vai ser uhum, 2 dias. Então já estou dando um spoiler para vocês. É quase certo que a gente vai fazer em maio, né? uhum, É top secret ainda o tema, né? Que a gente está uhum. alinhando com o colaborativo. Mas daí a gente vai falando, conforme as lives a gente vai falando para vocês. Mas então, bem-vinda, né, Cris, né, que nem a gente está Uhum. acostumado a falar Muito contigo, bom. né? Então, um Uhum, prazer, né, tu estar no nosso programa. E como de praxe, antes da gente falar dessa tua parte, né, de uhum, perita técnica, engenheiro, ou de perita do juiz, compliance, do diligência, uhum. de mídia, faz tanta coisa, eu queria que tu falasse um pouquinho para todo mundo conhecer se tu sempre foi nesse lado empreendedor, né? Porque tu empreende Uhum. Sim. engenharia. Eu queria que tu desse assim, um reviewzinho assim, o Uhum. que te levou, né, a Uhum. empreender na engenharia. Uhum. Bom, eu vou dizer para ti que desde que eu entrei na faculdade de engenharia química, né, eu sou engenheira química de formação, tá? E desde que eu entrei, o meu sonho era trabalhar com a parte de meio ambiente e segurança do trabalho. Então era uma coisa que eu tinha bastante foco, né? O meu estágio todo na época de graduação eu fiz dentro da FEPAM, que é a Agência de Fiscalização Ambiental. E trabalhei muito com as partes jurídicas, com as questões relacionadas principalmente à defesa e às questões de infração, as condicionantes e restrições dos processos. Então, isso a gente vai pegando uma bagagem bem grande. E Sim, sim. eu falo sempre para os meus estagiários e para o pessoal mais novo que vem vindo, que eu posso trocar uma ideia, é dizer, eu aprendi no meu estágio a falar e a escrever porque a gente sai da faculdade, pelo menos a faculdade de engenharia, tu não tem esse, pelo menos não tinha na minha época, faz mais de 20 anos, né? Mas tu não tinha essa questão de relações interpessoais, de negociação, de poder escrever e falar, né? As pessoas pensam só naquelas matérias básicas e não pensam nessas matérias extras. Mas voltando, eu fiz estágio também no Centro Nacional de Tecnologias Limpas, que era ligado ao Senai Fiergs e à ONU, que pensa bastante na parte de não só no final de tubo, no resíduo que gerou, mas sim trabalhar dentro do processo, simplificar o processo. É tão difícil simplificar as coisas, né? É. Então, simplificar o processo e tentar não gerar, né? Tentar não gastar. E com isso, quando eu me formei, não vou nem dizer a data ainda, no século passado, senão vou me entregar aqui.
Eu acabei abrindo uma empresa, porque eu precisava, eu não conseguia um emprego CLT de carteira assinada. Já naquela época as coisas já eram difíceis, né? Principalmente E, para. é, e então eu abri uma empresa, minha mãe é sócia, né? E aí eu abri a EPAM, que é a Empresa de Proteção Ambiental Maure. E a EPAM, ela começou a trabalhar, principalmente, a gente brincava que eu era despachante ambiental, né? Que eu trabalhava bastante com as coisas assim de regularização. E aí um dia uma empresa me chamou, já que eu era especialista nisso, se eu não poderia dar uma ajuda, né? E aí eu disse, tá, mas eu não sabia. Eu era tão assim, quando a gente é mais novo, a gente sabe, a gente A topa gente se segura, todo. A gente não sabe né? nem quanto cobrar direito. A gente É. vai, se atira, qualquer coisa, né? Tá aprendendo, né? E aí uma empresa de grande porte me chamou. E aí eu dei o meu preço, né? Que eu sempre dava. E aí quando eu fui ver, era o Grupo Gerdau. Bah, Aí eu me lembro direitinho que eu fui de ônibus até lá. E daí eu olhava e disse, meu Deus, o que que esses loucos estão fazendo aqui, né? sim. E era uma denúncia que o Greenpeace teve contra a Gerdau, contra o Grupo Gerdau. E aí eu trabalhei lá durante 3 anos como terceirizada, né? Dentro da minha empresa. E aí chegou um momento que daí acabou o projeto. Nós ganhamos, né? O processo foi considerado improcedente e a denúncia foi arquivada, né? E graças ao trabalho de um grupo muito grande de pessoas. E o que que aconteceu? Eles me convidaram para trabalhar, para ser vestir a camisa deles, só trabalhar para eles, né? E aí eu fui minha primeira carteira assinada, né? E aí eu De, fiquei lá durante 7 anos, né? E aí depois, eu tô falando muito e aí. E depois a John Deere, que é uma empresa americana de máquinas e equipamentos, ela viu um trabalho que a gente tinha feito de benchmark dentro da Gerdau para a certificação de sistemas de gestão e para os prêmios de qualidade. E aí ela me convidou, ela disse, é isso aqui, essa pessoa que eu quero trabalhando comigo. E aí eles me convidaram, eu de primeira não aceitei, eu disse, não vou sair daqui, tá bom aqui. Mas aí eles começaram a fazer propostas indecentes e eu disse, falei com o meu chefe, eu disse, olha, eu preciso, né? Eu preciso crescer, eu preciso ir. Já cheguei num ponto que eu preciso, né, mudar de empresa. E aí eu fui trabalhar em Horizontina, fiz algumas visitas aos Estados Unidos e comecei a trabalhar bastante com a parte de segurança do trabalho. E isso me deu, eu consegui fazer a minha especialização em engenharia de segurança, isso em 2010, né? E como eu sempre gostei dessa parte jurídica, essa parte de documentação, essa parte de regularização, então eu sempre estava perto dos prepostos, sempre estava acompanhando o como ia as questões e como fazer as defesas também. Então foi assim que começou a minha jornada. Em 2014, eu acho que foi tanto tempo. Em 2014 eu saí da John Deere, eu morava em Horizontina, no interior, tá? Aí eu saí, vim para a capital, vim para Porto Alegre e aí eu reabri a EPAM. Hoje em dia a EPAM tem um escritório que fica aqui no Passo da Areia. Vocês estão convidados agora quando sair a bandeira preta, né? Para tomar um café quando a gente voltar ao quase normal, que eu acho que a gente nunca mais vai voltar ao normal, né, Cláudia? acho que não. Mas, ao que era, mas eu queria muito que vocês conhecessem, porque a minha sala aqui é um sonho, porque ela tem uma vista para o aeroporto que linda, e tem uma equipe de trabalho assim, maravilhosa, né? Eu não trabalho sozinho, a gente tem uma equipe bastante significativa. Então, isso que é bom também, que é um sonho de empreender, né? De tu Sim. fazer o teu horário. Eu vou te confessar assim que eu acordo às 6 da manhã e eu fico assim, ó, eu quero, sabe, eu fico brava porque o prédio não abriu ainda, né? Porque eu quero trabalhar, né? Então, isso me dá prazer, assim, sabe? Não tem essa coisa Ai, que de legal. ter que bater Ai, que ponto, bom. assim. Ah, tu merece muito. Ah, que legal. Ai, Que coisa claro, boa ouvir eu uma adoro. história de. Eu adoro ouvir essas histórias empreendedoras, né? Porque mostra que tu realmente tu estava no emprego de CLT, vamos Uhum, dizer, uhum. Ai, com vou uma arrumar certa aqui. estabilidade, né? Não que CLT tu Uhum. tenha
mas uma certa estabilidade, Uhum. mas tinha o teu sonho de empreender, já tinha tu vê tua empresa aberta há tanto tempo, né? Que bacana, que E coisa boa. é uma questão assim também de tu. Eu vou te confessar que é muito mais fácil tu ficar numa empresa recebendo, né, todo mês, independente do resultado, tu tá ali recebendo. Quando eu Claro. vim de, quando eu vim de Horizontina para Porto Alegre, eu pensei assim, vai ser muito fácil eu conseguir emprego numa empresa multinacional de grande porte, né? Porque, poxa vida, com o meu currículo, como é que eu não vou conseguir, né? Só que eu tinha filho, eu era mulher, né? É. E aí a primeira coisa que as pessoas me perguntavam e eu não sei se eu faço esse tipo de pergunta para os homens também, mas para mim me faziam, né, nas entrevistas, com quem tu vai deixar teu filho se tu precisar ir viajar? É. E no É. caso de uma emergência, tu é separada, como é que tu vai fazer? Então, Uhum. tu ficava naquela situação, tipo, não, eu tenho a minha mãe que vai me ajudar, eu tenho uma rede de apoio, mas não, eles não... Ali tu já tá descartada, ali tu já não, sabe, já é uma Já carta para o baralho. Então, cada vez mais, assim, me deu a vontade de trabalhar e de montar a empresa. Eu sei do meu potencial, eu acredito na qualidade do meu trabalho, eu gosto de trabalhar com pessoas, as pessoas gostam de trabalhar comigo, então é isso que faz a diferença, né? É gostar do que a gente faz. então tá, então antes de eu começar a sabatina aqui contigo, muitas perguntas, Muito bem, bem. mandar um beijo pro Paulo Cordeiro, se não manda beijo para ele, ele fica louco. Mandar um beijo para minha irmã maravilhosa, da Laranja Maurícia de também. E tantos outros que passaram que no fim depois eu não consigo ir Não ali consegui para ver. ver, passou rapidinho. Eu vi que tem um monte de gente conhecido. E aí eu queria mandar um beijo também para todo mundo e agradecer pelo tempo de vocês com a gente aqui, que é uma bênção para nós ter tantos amigos. Coisa boa. Assim, a gente mata um pouquinho da saudade, né? É. Mas vamos lá, então. Então, eu queria saber de ti, como eu sei que tu trabalha muito como perita Uhum. técnica, né, assistente, né, Uhum. de Sim. engenharia, então eu queria saber, assim, como esse perito técnico ele pode auxiliar, né, a Uhum. parte, todas as etapas do processo. Ele Uhum. só quando ele vai fazer a vistoria ou ele tem outras entradas nesse processo que ele pode ajudar? Uhum. Isso é uma coisa assim, é um paradigma, né? Até estava conversando com o Dr. Paulo Cordeiro esses dias, porque normalmente as pessoas nos procuram para fazer a perícia de diligência, para ir na área, né? Ou então depois que o leite já está derramado, né? Dificilmente eles nos procuram na parte do planejamento do processo. E a gente sabe o quanto é importante tu fazer uma inicial bem feita, né? Tu ter embasamento técnico, né? Tu ter até uma ART, um relatório. Se tu entrar com um relatório, já com uma ART, dependendo do juiz, dependendo do quanto tu leva de informação, tu não vai precisar nem fazer a perícia, né? Tu não vai correr o risco de cair na mão de um... Eu não quero falar, mas assim, ó, como tem engenheiros bons, tem engenheiros que não são bons, como tem contadores que são bons, tem outros que não são bons. E o que que acontece? Eu não sei se os contadores são assim, mas pelo menos pros engenheiros, tá? Eu sou perita também do TJ, do TF. Não existe uma qualificação dos peritos, né? Existem os peritos que os juízes acabam sempre chamando, mas não existe uma qualificação. Então, às vezes, a pessoa é recém-formada, não tem experiência, ou então, que nem esses dias aconteceu, de eu ir para uma perícia, né, de higiene ocupacional, que tinha toda uma situação de calor e ruído, e aí era um engenheiro de segurança, mas ele era um arquiteto, né? E aí, será que esse seria o melhor perito para estar sendo o representante do juiz naquele momento ali, né? Eu me questiono e critico um pouco isso, né? Ou, por exemplo, que nem esses dias eu fui numa perícia que era as questões de periculosidade numa subestação. Se o perito fosse um engenheiro elétrico, engenheiro de segurança e engenheiro elétrico, formação, ia ser muito mais fácil, né? Ia ser, né, um conhecimento melhor. Então, voltando para a pergunta, assim, ó, o quanto é importante os advogados contratarem ou buscarem alguém que tenha conhecimento, né, reconhecido, fundamentado em relação à matéria que está sendo discutida. Tá?
Hoje mesmo eu tô aqui, não vou falar nomes, mas eu tava até agora, mandei, acho que faz uns 20 minutos que eu mandei para advogada, para doutora, um parecer técnico, tá? E, e o laudo do perito que apresentou esse parecer não foi um laudo conclusivo, não foi um laudo, foi um laudo muito frágil, até um pouco de vergonha alheia, vou te dizer, porque o, a gente estava eles, desculpa, o autor pediu periculosidade e Sim. o perito fez um laudo de insalubridade. Nossa, foi um recorte e cola. Exatamente, foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Que loucura. Então, é difícil, assim, aí como é que tu, sabe, dá vontade de ligar para eles, amigo, né, colega. Então, é bem difícil essa questão, assim. Então, onde que o perito e o assistente são? Quem tu falou? Existe o juiz, existe o perito que é do juiz, e existe o assistente técnico das partes, tanto do autor quanto da reclamada, né? Camada. Uhum. Então, e essas duas partes, elas têm que estar bem embasadas. Às vezes, as empresas pegam, técnico de segurança que estava ali, ou um funcionário que nem sabe o que ele está falando, né? E botam para acompanhar uma perícia. Ou então não botam ninguém. Eu já fui perita, né, em algumas empresas, que eles disseram assim, ó, é lá, vai lá, é lá no fundo a oficina, sabe? Pô, né? Se Sim. eu pego um perito, né, que a gente chama, tem os peritos que são os peritos de flash, que eles fazem 10 perícias num dia. Eles chegam, não deixam ninguém falar, entram e saem da empresa, e aí, por exemplo, faz uma perícia de insalubridade, eles têm que fazer de ruído ou de calor. Eles chegam na empresa, não levam um equipamento, não levam um medidor, ou então se leva o equipamento não está calibrado. Tu pede para ele, Sim. olha, poderia me mostrar a calibração do equipamento, né? Tem que ser feito uma vez por ano. Não está calibrado. Ou já vi pior ainda, fazerem com o celular, um aplicativo do celular, né? Nossa. É, mas Então, assim, o que que eu te digo, né? Em todas as áreas, né? Tem profissionais e profissionais, né? é. Que acontece? Na nossa área também, contábil, a gente tem isso. A gente tem peritos Uhum. do juiz na excelência, como a gente também Uhum. tem peritos do juiz que a gente sabe que são recém-formados, que não têm experiência, Uhum. como a gente também tem assistentes técnicos maravilhosos e outros Uhum. assistentes que estão recém começando e tentando Uhum. pegar o seu espaço, né? Então, mas aí que eu digo, a importância que tu falou, e vou reforçar, é o advogado saber quem contratar, né? E sempre Sim. desconfiar de um laudo contábil ou de um laudo de engenharia ou de arquitetura ou de físico, enfim, tem N perícias que existem, desconfie sempre. Porque Uhum. se o advogado tiver o seu perito assistente, ele sempre vai estar bem calçado, né? Uhum. Porque ele Exatamente. tem que ser investigador, ou seja, ele Uhum. tem que contratar o seu melhor, né? Então ele vai ter Uhum. que realmente pesquisar no mercado qual é o melhor assistente que Uhum. se enquadra ao perfil, né, dele, né, tanto na área de engenharia, contábil, enfim, todas as áreas de perícia, e assim ele vai estar tranquilo, né? Então, isso é bem importante. Eu já fui chamada na perícia, para fazer uma perícia pelo juiz, para fazer um laudo Era um problema de fisioterapia que a pessoa tinha no pé e que ela dizia que era por causa da posição que ela ficava na empresa, né, o tempo todo. Eu não aceitei porque eu disse que eu não tinha competência. Apesar de eu ser uma engenheira de segurança, quem precisaria fazer isso era um médico, não sou ortopedista, né? Isso Uhum. é claramente. Então, eu disse, olha, infelizmente não vou poder aceitar porque eu não Mérito tenho de carteira de competência, ortopedista. né? Tá certo? Uhum. Super certo. É que nem agente contábil quando eles querem uma perícia na área de atuarial, né? Uhum. Então, eles querem porque querem que a gente faça, mas a gente não tem competência. Existe uma faculdade, existe o Uhum. atuário, né? Tem conselho do atuário. Então, é a mesma coisa. Uhum. Se eu sei fazer uma perícia atuarial, sei, eu sei fazer, mas eu não posso assinar, né? Então, assim,
tu tem que contratar realmente um atuário para isso, né? Então, como eu digo, cada um tem que estar no seu quadrado, como se diz, né? E daí não dá problema, né? Mas interessante isso aí que tu falou do papel do perito engenheiro assistente, porque tu sabe, Cris, que eu não tinha me dado conta dessa parte de ajudar a fazer inicial, né? Uhum. Quesitos, sim, Uhum. né? Eu sei que quesitos Aham. vocês têm, né? Até queria Uhum. que tu falasse um pouquinho dos quesitos, né? Aham, Porque sim. muitos advogados juntam os quesitos e a gente vê que não teve um profissional por É. trás, né? Uhum. Assim, eu entendo como está a situação toda do mercado, enfim, mas é que nem Uhum. tu falou, cada um no seu quadrado. E eu acho que não adianta tu entrar nas redes sociais, no Google ali, e procurar quesitos de periculosidade, né? Sim, Porque daqui a pouco tu está fazendo pergunta de energia elétrica numa área de inflamáveis, né? sim. Então, não fecha. Eu vou te confessar que eu tive uma perícia que eu fiz, acho que foi em Viamão, que eu era perita do juiz, e eram mais de 50 quesitos, e era uma JG, tá? E aquela coisa, tu não vai receber nada. Sim, tá de chorar, né? Aham. Mas aí, o que que aconteceu? Eu disse, não, vamos lá, né? Marquei com as partes. Cheguei lá, a maior parte, assim, a mais de 70% das perguntas era em cima dos equipamentos de raio-x, né? E ele estava pedindo as questões de radiação. Aí eu cheguei na clínica e pedi, a primeira coisa que eu pedi, né? Onde fica o aparelho de raio-x? Nós nunca tivemos aparelho de raio-x aqui. Aí eu disse, ah, não. Então, foi- eu pensei que eu ia demorar a tarde toda, foi a perícia mais rápida que eu já fiz. Em 15 minutos eu fiz a perícia, né? Eu disse, eu não Sim, acredito nisso, né? E aí quem fez os quesitos? Foi o advogado. E muitas vezes o advogado não vai junto na perícia. É muito importante o advogado ir na perícia também, porque sim. às vezes o perito, ele ultrapassa o limite dele. Ele começa a ouvir testemunhas, pegar a prova testemunhal que não é o papel dele. Então, ali na prova técnica, eu estou falando agora das questões de engenharia, tá? Na prova técnica, tu pode conversar com as pessoas, ouvir as pessoas falar, sobre esse equipamento, sobre as... Agora, perguntar para as pessoas se a criatura, se o louco chegava cedo, saía tarde, se tinha algum problema com a chefia, se não tinha. Que isso? Né? Isso não é prova testemunhal, não é a hora, não é o momento, ele está saindo do perfil. Então, nessa hora, tem que botar um limite, olha, o limite é aqui, né? E eu Dá o acho limite, que isso, às vezes, dá o limite ali no perito do juiz, tu o diz. perito do juiz, isso. Tá? E quem dá esse limite para o perito do juiz é o advogado ou pode ser também o próprio perito assistente do Pode advogado? ser o próprio perito assistente, né? Hum, Mas o que que acontece também, que é muito comum acontecer, e voltando assim, o que que o engenheiro pode ajudar na inicial também? Porque algumas vezes já aconteceu, não foi uma nem duas, os advogados colocam, solicita que o funcionário, o autor, receba o adicional de insalubridade grau médio. Ele já julga, já diz que é insalubridade em grau médio. E de repente tu tá lá na hora e tu vê que não é insalubridade, que ele poderia estar recebendo periculosidade por estar dentro de uma área de risco, né, dentro de uma petroquímica. E aí quem é o advogado para dizer, sabe, engessar o processo? E aí, o que que acontece com isso, né? Aí os advogados, se estão lá na hora, eles começam a ficar loucos, porque eles começam a ver que eles estão perdendo dinheiro, entendi. literalmente, né? E aí, o que que eles vão tentar falar com o perito? Eu, como perito, eu sempre digo, olha, se manifesta nos autos. Eu vim aqui, por exemplo, para fazer uma avaliação de insalubridade por ruído. Eles pediram insalubridade por ruído. Ele não pediu insalubridade por químicos ou insalubridade por. Ele pediu insalubridade para ruído. Então, eu vim aqui com equipamento de ruído, aluguei o equipamento de ruído, tenho o equipamento calibrado, pronto, disponível. Agora, por exemplo, para fazer a análise de formaldeído, digamos assim, eu tenho que contratar uma amostra de um laboratório, tenho que contratar uma empresa terceira para me acompanhar a fazer isso, né? Entendi. E aí tem que ficar o dia inteiro com aquela coisinha na lapela, na jornada de trabalho.
Então, eu disse, olha, qualquer coisa que eles chamam de a mais em relação à petição inicial ou a mais, você tem que pedir autorização para o juiz. E é difícil o Perfeito. juiz. Sabe que é meio similar, né? Referente ao Uhum, contábil também. Porque acontece também para gente. Vem quesitos para a gente responder na fase de instrução que uhum, o advogado da parte, né, de uma das partes, ele extrapola o que não foi pedido no inicial, né? uhum, Só que se por um acaso a gente cai em erro de querer responder, a uhum. parte que vai ficar lesada vem para cima, né? E daí, Sim, na verdade, tu trabalhou só por a mais, né? Então a uhum, gente tem que ficar muito ligado nisso. A gente não pode. Porque daí é extra petita, né? Cara, além. exatamente, É, exatamente. E assim, não somos nós, a gente tem que fazer estritamente o que foi solicitado. A gente não pode fazer a mais. Eu sempre digo, inclusive, né, cuida, porque não acaba saindo do teu limite, né? sim. Porque também os advogados gostam de fazer pergunta assim pra gente. O que mais entender necessário, né? Alguma Aham. coisa assim, né? Aham, sim, aquela última. Acrescentar algo, eu sempre boto nada mais acrescentar, porque, Uhum, óbvio, nós peritos, engenheiro, contábil, tem coisas que a gente analisa que não foi pedido. Mas se não uhum. foi pedido, a gente não pode acertar na perícia, né? Essa é Sim, a verdade, né? com certeza, Aí não que eu tem. sempre digo, contrate um perito assistente, né? Né? Exatamente. Exatamente. Contrate um perito assistente que tenha experiência, que tenha, né? Tem muito aprendiz de feiticeiro por aí, né? Então, Isso. E daí a gente tem. vai fazer os quesitos para o advogado, enfim, fazer toda aquela parte de análise de documentos depois, relações, enfim, todo o resto, né? Já Aí a gente vai aconteceu executando. um processo, foi um processo bem atípico, né? Vou contando as histórias que me aconteceram, as experiências dessa vida, né? De não Sim. ter, de o reclamante não ter colocado os quesitos, não colocou os quesitos nos autos, né? Bah, E nem durante a perícia, né? Então teve os quesitos do juiz e os quesitos da outra parte. E aí o advogado da reclamante queria fazer quesitos complementares. Complementares do que se não fez nem os quesitos. E o juiz indeferiu, não aceitou. que coisa boa, né? Sim, Né? porque não tem cabimento, né? E também é Uhum. muito fácil, assim, né, Cris? Tu não faz os quesitos. Aí tu Uhum. analisa a perícia pronta. Aí te dá um monte de ideia depois, né? Uhum. Ele vai para Né? a área e fica, meu Deus, é. Não tem cabimento. Tô Uhum. analisando aqui as outras coisas para te perguntar. Isso aqui, ó, bem importante. E se tu Uhum. vai lá no local, né, para fazer a Uhum. inspeção e o Uhum. local onde eu trabalhava tá fechado? E aí? Uhum. Tu não pode fazer perícia num local fechado. E não pode fazer perícia no. Como é que tu vai, por exemplo, tô falando da parte técnica, não sei como é que é na parte de contabilidade, porque vocês pegam muita questão de massa falida também, né? Sim, Mas, por exemplo, na parte eu tô falando de trabalhista mesmo, né? Tá. Um dia a gente faz uma de ambiental, tá? Mas na parte trabalhista, por exemplo, como é que tu vai fazer uma medição de ruído com a fábrica parada? sim. Não dá, né? Então, a fábrica tem que estar nas condições normais de operação e nem mesmo, por exemplo, pode estar, existem paradas, né, que eles fazem para manutenção do sistema, que é uma situação atípica da fábrica, que também não se recomenda que seja feita a perícia naquele dia, né? Então, a gente precisa fazer nessas condições normais. Se o local está fechado, porque para ti no local é porque as duas partes aceitaram, né, fazer a perícia. Sim. Então, tem um endereço, tem um local. Se não tem o local e o local não está operando, não tem como fazer perícia. Tu vai ter que fazer uma petição para o juiz e declarar, infelizmente, não foi E aí o possível. aluno vai ser prejudicado, né? Porque não tem como fazer a medição, né? Aí provavelmente ele vai fazer em cima de uma avaliação documental ou então de testemunhas, mas a Perfeito. prova técnica, por exemplo, necessária, não tem como viabilizar.
Como, Não tem é, como fazer uma coisa que não e te existe. Não, te analisar um paradigma da época, alguma coisa, né? é, Sim, mas aí é uma análise documental, né? sim. Aí tu fazer a análise documental do processo, não ali a perícia é para te ver a operação do local. E muitas vezes isso aconteceu, é normal isso acontecer. O sistema é vivo, as empresas são vivas, né? E muitas vezes, acho que foi na Serra agora que eu fui, que foi agora no início do ano, que a empresa mudou completamente o layout e as condições de trabalho depois que a funcionária colocou a empresa na justiça por questões de ergonomia. E mudou e melhorou muito, né? E que bom, assim, que ela não teve esse privilégio na época dela, mas as outras pessoas que estão lá agora estão colhendo esses frutos porque ela colocou na justiça, porque senão não teriam feito, né? Sim. E aí o local estava modificado, e a autora não quis ir na perícia. Outra questão é essa, porque ir na perícia, o autor acompanhar a perícia é um direito dele, não é obrigado a ir, né? Uhum. Então, aí eu ouvi, né, algumas pessoas que trabalhavam na mesma época que ela me acompanharam e me disseram, olha, aquela parte ali não era assim, eles não tinham aqueles bancos com encosto. Aquela outra parte ali também foi mudada a máquina, agora tem essa proteção, né? Então tá, então a gente vai avaliando como é que estavam as condições atuais e como é que vai comparando como é que era. Como é que era? Sim, porque Uhum. pode também realmente querer arrumar para depois não conseguir ter a prova, né? Às vezes o pessoal arruma casa para visita, que nem a gente diz, né? Porque tu chega Sim. assim, chega a passar o dedo, tá pintado, as coisas tá tudo Ai, limpa, tudo. que absurdo, que absurdo. É. Bem Brasil mesmo, né? Que horror. Horror. E Mas me a diz gente uma tem, a gente vê isso, sabe? coisa. A gente, quem tem canjo, assim, que a gente não é novinho, sabe? A gente vê, a gente sente, porque uma hora assim é que nem um castelo de cartas, assim, uma hora assim a coisa cai, uma hora a coisa aparece, né? Não tem como, cai na tua frente. Assim. Absurdo. E me diz Uhum. uma coisa, e o advogado ele pode pedir as diferenças de periculosidade e insalubridade ao mesmo tempo? Existem jurisprudências já, existem muitos que estão ganhando já isso, né? Porque Uhum. a insalubridade, ela é uma questão, por exemplo, tu pode trabalhar numa empresa que tenha periculosidade, por exemplo, trabalhar dentro de uma subestação e, ao mesmo tempo, lá dentro, trabalhar com algum material, algum produto químico que esteja listado na NR15, né? Então, é como assim, a gente até brinca. Por exemplo, tu pagou o aluguel e não pagou o condomínio, né? Um não inviabiliza o outro, é paralelo, né? Então, existe entendimento, acho que é no TRT3, que já está verificando isso. E outra questão que eles estão discutindo muito e que está atualizando, que o pessoal sempre diz, insalubridade é em cima do salário mínimo, né? Então as pessoas sempre, insalubridade é em cima do salário mínimo. E não, tem muitos entendimentos que se não está na convenção do sindicato, é o salário base do funcionário, né? Então tem que cuidar muito isso. Cuidar muito da convenção coletiva, né? Eu peguei um Exato. caso muito interessante que o advogado pediu, né? Eu era perito do juiz nesse caso. O Uhum. advogado pediu a majoração, né? Da média para máxima. E ele Uhum. ainda colocou na petição inicial, com base no salário mínimo. Aí eu fiz o meu cálculo, quando eu fui abater, deu, né, muito mais, né? Eu disse, ué, claro, porque fazia sobre o básico, e o básico do cara era muito elevado. Então, isso tem que ter muito cuidado, porque às Sim. vezes também o advogado quer ser certinho, né, sobre o salário mínimo, Eles mas colocam na inicial já, eles engessam, né? se engessou, né? Uhum. Aí que a gente Sim. tem que valorizar o nosso trabalho de assistente, né? Hoje a Sim. gente está Aham. aqui na Sim. assistência, né? Mas é isso aí. Sim. E me diz uma coisa, vamos desmistificar um pouquinho essa questão de honorários, né? Uhum. Sim. Porque muitas vezes a gente estava falando, o advogado não quer contratar o assistente porque acha que o assistente vai onerar muito o seu cliente, ou o Uhum.
até Uhum. talvez um percentual dos honorários dele, né? Uhum. Eu queria que tu falasse como é que é, Uhum. se te Sim. contrata, né? Se contrata EPAM, como é que funciona, como é que funciona essa parte de perícia e assistência. É tão caro assim, Cris? Não, não, não. Não é. Não é. A gente tem um valor mínimo de hora técnica pelo nosso conselho, né? Mas como que a gente trabalha? Principalmente com, dependendo, por exemplo, às vezes o autor ele não tem recurso, né, para poder entrar como assistente técnico. Uhum. Então, agora, por exemplo, as empresas já têm uma estrutura melhor, ou dependendo da empresa também não tem. Então, Sim. existem vários tipos de contrato e propostas e que as pessoas podem fazer para o engenheiro, mas eu vou dizer como que eu trabalho, tá? Eu trabalho com três modos, né? Um, eu trabalho em cima do êxito. Eu faço um contrato de risco, literalmente, né? Então, em cima só da questão de periculosidade e insalubridade. Eu não faço, não é todo o processo. Sim. Então, eu faço um pré-diagnóstico, claro, né? Eu também não sou louca. Tenho filho. Eu faço um pré-diagnóstico, aí eu vejo. Ele tem, porque às vezes as pessoas acham que tem direito à insalubridade ou à periculosidade e não tem, né? Uhum. Porque às vezes tem atividades que são tão quanto ou mais perigosas do que aquelas listadas na NR16, mas infelizmente, pela lei, ela não tem esse direito. Então, eu faço Sim. um pré-diagnóstico para avaliar se é viável o processo, né? Eu tenho um coeficiente também de risco, né? Se é viável o processo, né? Se é viável o processo, né? Eu não tem como tu dizer que vai dar certo, mas eu faço uma pré-avaliação. A gente falei, faço um contrato de risco e Sim. faço um valor em cima do êxito, né? Então, por exemplo, depende, né, Cláudia? Eu às vezes cobro 10% em cima do valor da insalubridade, do valor da periculosidade. Quer dizer, o advogado ele não vai perder, né? Ele vai, inclusive, ter mais garantias, né? Claro. O outro método de proposta é eu faço um valor fixo, né? Por exemplo, para inicial, para um laudo, para os quesitos, para a diligência, para os quesitos complementares, porque as pessoas querem pagar por partes, entende? É, a gente Então, chama contrato, né? uhum, exatamente. A gente chama Porque às vezes contrato. porque o que acontece? Muitas vezes eles nos procuram depois que a perícia já foi realizada até, que derramou leite, né? Tem um Sim. problema, e aí eles nos procuram desesperados. Não, eu preciso salvar o barco, né? Então, tudo tudo é mulher hora, que nem eu brinco, né? Tudo depende de quanto a gente vai estar dedicado a esse processo, né? E Sim. a outra forma de perícia, então, as duas, né? Um valor fixo por partes, ou então um valor fixo total, né? Então, eu cobro uma entrada e aí, digamos, depende da perícia, tá? Mas normalmente eu cobro em torno de um salário mínimo, tá? Para entrar no processo, para ter os gastos iniciais, porque às vezes tem que ter deslocamento, não é aqui. Eu atendo todo o estado e atendo, dou assistência na região sudeste, então é bastante tramitando, né, e tudo. E então eu cobro um salário mínimo para inicial e depois eu cobro um percentual menor em cima do êxito. Legal. Ah, é bom para o pessoal saber, né? Porque às vezes o É? pessoal fica na dúvida. Legal, Uhum, sim. interessante. E nessa pandemia, como é que tá a questão dessas vistorias? Eu cheguei a Uhum, conversar com amigos meus, engenheiros, não nesse momento da bandeira preta, mas em 2020, e eles uhum, falaram que algumas coisas eles estavam resolvendo por vídeo. uhum. Aí eu não sei muito bem. Queria que tu contasse um pouquinho como é que tu está experienciando isso. 2020 foi um ano completamente, né, fora, atípico, né, não pode nem entrar como indicador das empresas ou dos lugares, porque a gente nunca teve uma coisa igual, né, Sim. mas os processos, eles foram todos por vídeo, né, difícil, não teve audiências presenciais, e as perícias estavam
não estavam sendo realizadas, tá? Agora, em janeiro, que eles voltaram, depois do recesso, a fazer as perícias. Mas aí eles voltaram com tudo, né? Eu cheguei a ser marcado, eu como assistente técnica, te juro, assim, mais de 8 perícias num dia, de tu começar às 7 da manhã e o perito, como eu te falei, o perito de flash, né? Ele entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, né? Isso eu quero ver como é que vai ficar esses laudos. O cara vai fazer uma misturada aqui, mas tudo bem, né? Então a gente tem que ficar bem atenta com isso. Sim, sim. E o que que acontece? Por exemplo, eu tive em janeiro, a minha mãe teve Covid, né? E eu não sabia, eu queria fazer exame, tudo deu negativo, mas mesmo assim a gente fica, né? A gente não quer colocar em risco, né, as outras pessoas também, né? Então eu participei, a advogada foi na perícia e eu participei por vídeo na perícia, né? Foi ruim, não foi legal, mas, né, foi o que a gente estava tentando fazer agora. E agora com bandeira preta, né, parou tudo, assim, em relação à parte de perícia mesmo, né? Parou Sim. a perícia de vivência, porque os processos estão acontecendo, as defesas, as Está iniciais. voando. Não, isso está andando, isso nunca para, isso dificilmente Sim, para. realmente. Ah, interessante. Deixa eu ver. Ah, ia te fazer uma outra pergunta também. E esses laudos, né? Uhum. Tu faz, às vezes o pessoal também quer aproveitar para o previdenciário, né? Chegasse a me falar, Sim, né? sim, Queria que tu falasse um pouquinho para nós isso. aham. Até eu conversei com o doutor Paulo Cordeiro hoje e que ele me passou também. Quando eu faço as perícias, eu faço porque o advogado já fala, olha, esse laudo vai ser aproveitado também para previdenciário. Só que para ser aproveitado para previdenciário, as duas partes têm que concordar com o laudo, né? Então, tanto a empresa quanto o autor. E o Entendi. juiz tem que aceitar, tem que verificar se o juiz vai aceitar. Então, Ah, pode tem. ser, mas depende dessa conciliação, né? Entendi. Interessante isso aí. Muito bom, porque os documentos são muito parecidos, as atividades, né? Porque Uhum. no laudo previdenciário, tu pega toda a parte do LTCAT, agora tá mudando a NR1, isso é uma coisa que a gente podia fazer uma outra live. Tá mudando a NR1, vai vir o plano de gerenciamento de riscos, né? Antigamente era o PPRA e a LTCAT e o PPP, né? E agora vem a questão toda do E-Social. Então, tem bastante coisa acontecendo agora em 2021 e que a gente precisa ser atualizado, né? Então, Ah, é todo importante. mundo estudando horrores, né? Sim. E, bom, as minhas perguntas eu terminei. Eu queria ver que se tu tem alguma peculiaridade, se dá, outras dificuldades da área da perícia, enfrentamentos com o juiz e perícia técnica, ou o dia a dia. Fica livre. Aham. Ai, que bom. Ai, que perigo isso. Ah, o que eu queria, assim, uma das coisas que eu queria deixar de coração para as pessoas e principalmente para os advogados existe o pilar jurídico, existe o pilar econômico e existe o pilar técnico. Então, busquem um engenheiro de confiança, né? Busquem alguém que possa estar contribuindo com o processo. E não tenham medo de ir contra o perito do juiz ou questionar o perito do juiz. Muitas vezes eu já fui em perícias que o pessoal disse, não, é o perito do juiz, não pode falar. Não, o perito do juiz já emitiu a RT, não pode mais contestar mais nada. Não, não é assim, né? Tu pode contestar e tu pode falar e tu pode solicitar impugnação. Então, isso é muito importante, né? E também, ao mesmo tempo, os peritos, eles não são um bicho de sete cabeças. Eu vou te dizer que quando eu sou perita, antes de marcar a data e o local da perícia, eu ligo para as duas partes e digo, vou marcar em tal dia, tá bom para ti? Tu tem alguma coisa que tu não possa fazer aquele dia, um impedimento? Porque eu não vou ficar peticionando, né, e alterando as coisas. Então, justamente, a gente está tentando ser prático e conciliar as informações, né? E uma das coisas também que eu acho muito importante, que se tiver algum perito técnico ouvindo, né,
Na reunião de abertura, quando a gente faz a perícia, tem uma reunião administrativa de abertura, onde a gente escreve as atividades que o autor fazia e a empresa confirma ou discorda das atividades, né? Então, nessa reunião de abertura, tentem ser o mais claro e o mais Objetivo. específico e Uhum. objetivo, né? É muita coisa. Então, outra questão também, tá? Cuidem, porque eu já fui para perícia que os peritos dizem para mim, não pode tirar foto, ou tu não pode gravar a perícia, né? Porque às vezes eu gravo áudio porque é muita coisa que eles falam ao mesmo tempo, e principalmente essas perícias que é durante o dia todo, chega, tu é um ser humano, tu não é uma máquina, né? Sim. A gente até Então, considera informações, né? uhum. Do... Tem o artigo o 473 do Código Civil que diz que é bem claro, né, que tu pode, tanto o perito quanto o assistente, eles podem usar dos meios para ter as provas técnicas. Então, toda vez que uma, que uma das partes, né, tenta dificultar a perícia de alguma forma, né, ela está indo contra o princípio do contraditório, né, da ampla defesa. Então, Sim. a gente tem que cuidar muito isso, né? E não tem o porquê, sabe? Teve um dia agora que eu estava entrando na empresa, né, para fazer a perícia e o advogado, nem foi o assistente técnico me puxou e me pediu desculpa. Eu disse, desculpa, esse advogado está alucinando, né? Calma, né? Eu disse, não, porque ele disse, como eu era assistente do autor, ele dizia que eu não podia tirar foto, porque era tudo confidencial. Como assim confidencial, sabe? Um processo Sim. reconhecido, consolidado, uma metalúrgica que desde a época de Cristo já faziam. Como assim sabe? Eu não vou tirar foto do rosto das pessoas, hein? Estou tirando foto do processo, né, da Sim. prova técnica. E aí o advogado, eu vou te processar, eu vou. Então a gente tem que ter uma autoestima muito forte, né? Dizer assim, tá, então só um pouquinho, vai me processar, então depois a gente conversa ali fora, né? Agora tu não atrapalha a perícia, nós vamos continuar fazendo a perícia, tá? Entendi. Então, É por isso que eu até te provoquei para te contar um pouco dessas histórias, porque uhum, eu tenho bastante amigos engenheiros e já me contaram isso, que sabe que, graças a Deus, assim, bem no passado, os uhum, contadores, assim, os contábeis, a gente, entre técnico e perito do juiz, a gente já teve bastante enfrentamento. Eu não vou te dizer que uhum, eu estaria mentindo, uhum, mas isso no uhum, passado. E teve um bom trabalho também do CRC, sabe, de outras entidades, enfim, que uhum, isso, não que hoje não tenha problema, sempre tem, né? Mas não é essa dificuldade que a gente vê na parte de engenharia. A gente vê muita coisa mesmo entre o embate, né, do técnico com o perito do juiz, e a empresa, enfim, tem muitas coisas, né, que a uhum. gente, ruídos que a gente escuta, né? Isso é verdade. Então, na verdade, o que que a gente faz para ter um bom trabalho, né? Tentar que todas as informações cheguem para ambas as partes, né? Então, e não prejudicar. Então, e sempre, sabe, quando tu vê que a pessoa está agindo de má fé ou por algum motivo, né? Peticiona, faz manifestação nos autos. Eu faço manifestação. Antes eu não fazia, no início eu não fazia meus pareceres, agora eu faço meus pareceres. Olha, né, a perita não viabilizou, porque a gente, por exemplo, durante a perícia, tem peritos que não querem ir para a área, querem ficar na sala, né, não Uhum. querem caminhar. Não, eu já conheço a empresa, já fui mais de 10 vezes nessa empresa, não quero ir. Eu disse, não, nós vamos lá, porque a perícia é justamente para isso, Sim, para ver. Não, não precisaria estar fazendo a perícia, é, né? Então, exatamente. então a gente tem que forçar o perito a ir ou fazer o que tem que ser feito, né? Ou então, quando a gente vai para as empresas, já aconteceu bastante isso também, quando a gente é assistente técnico da outra parte, né? Aí o pessoal, por exemplo, oferece cafezinho para todo mundo, não oferece para ti. Ou Oh, Ou começa a chover na hora da perícia, eles dão guarda-chuva para todo mundo, menos para ti, sabe? absurdo.
É umas coisas assim que fogem até da educação, né? Que absurdo. Mas, sabe, tu sabe, desopila, né? Desopila, né? Não Que tem absurdo. como. Uhum. Cris, o bate-papo tá bom, mas daqui a pouquinho o Insta vai nos derrubar, né? Porque Ai, é aham. impressionante, já fechou praticamente 1 hora. Então, eu queria dar um tempinho para tu falar tuas palavras finais, então eu já vou agradecendo, tá? A tua presença, obrigada pelo convite, tá? É sempre bom te ouvir. Foi uma aula para nós, eu sei que foi bem enriquecedor. Para quem não conseguiu assistir, depois, na semana que vem, vai estar lá no YouTube para o pessoal Uhum. assistir. Vai também estar gravado no IGVT do Instagram, né? Que Eu bom. queria que desse as tuas palavras finais, né, para esses empreendedores, alguma dica, fica à vontade. E no final também dá o endereço da IPAN, né, do teu contato. Sim. Bom, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa oportunidade, e eu queria falar um pouquinho, rapidinho, dos canais das redes sociais da EPAN, né? Quem precisar falar com a gente, o telefone é 999-8377-66, código de área 51, né? Nós estamos em Porto Alegre. A EPAN fica na rua Açores, número 68, sala 504. E nosso e-mail é epan, que é com M no final, epan@epan.eco.br. A gente tem um site também que foi atualizado agora semana passada, tá bem bonito, também convido vocês para entrarem lá, que é www.epan.eco.br. Tá? E o LinkedIn é o @epansoluções. Depois eu acho que quando a gente disponibilizar o vídeo também a gente pode botar todas as nossas hashtags né, e atualizações. E também tem os cursos que a gente, né, não sei se a gente pode falar, Cláudia, mas a gente em Pode? breve vai estar lançando um EAD sobre perícias, né, e vai estar no canal da Laranja Maranguelo. E vocês vão poder estar também desfrutando dessa oportunidade, né? E eu estou aberta também, quem tiver alguma dúvida, né? Por favor, nos ligue. Quem quiser trocar uma ideia, estamos aqui. Então tá, Cris, obrigada mais uma vez. Então, para quem não conhece ainda a IPAN, entre lá nas redes sociais, no site para vocês conhecerem. Quem não conhece ainda a Laranja Maranguelo, sigam nossas redes sociais, também @Laranja Maranguelo, Peritos Consultores. A gente tem YouTube, tem Insta, tem Face. Somos uma empresa de consultoria na área contábil, de perícia e consultoria, e também a gente tem um braço que é a LM Cursos, né? Então tá, Uhum. pessoal. Então, um beijão, Cris, mais uma vez. Obrigada, boa noite. Um beijão. Então. Obrigada, Obrigada. pessoal, pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.